Muito boa tarde. Tudo bem, gente? Bom, primeiramente, obrigado por terem vindo. Sei que esse horário aí o pessoal já está bem cansado, passou o dia no FISL, né? O último dia também. Então, muito obrigado por terem vindo. Também saúdo o pessoal que está assistindo a gente pela internet. Inclusive, eu já gostaria de avisar que quem quiser mandar perguntas pelo Macadu, sinta-se à vontade, que à medida que tiverem perguntas, a gente vai respondendo. Gostaria de pedir também que todos colocassem os celulares no silencioso, para que a gente pudesse aproveitar isso aí tranquilamente, sem interrupções. Tá? Bom, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Israel, eu sou bacharel em ciência da computação, na UBRA, trabalho atualmente no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, como DBA, Oracle e alguns outros bancos. Tá? Entusiasta Linux software livre desde 2001 e eu uso o Arch, que é o que eu vou apresentar aqui desde 2011. A primeira distro Linux que eu utilizei foi o Conectiva 7, o finado Conectiva, né? Alguém aqui usou o Conectiva? Ah, legal. Bom, então tá, o que é o Arch Linux? Essa aqui é a descrição que tem no site, tá? Arch Linux é de uma distribuição simples e versátil feita de forma a satisfazer as necessidades do usuário Linux competente. Alguns dados. Ela foi criada em março de 2002 por Jude Vignette. Eu não sei se é assim que fala, mas imagino que seja assim. Ela foi inspirada no Slackware, Crux e também no BSD, que não é Linux. Ela foi construída como a principal finalidade de ter simplicidade, minimalismo e elegância de código. A instalação dela é mínima, eu vou falar disso logo em seguida, e ela segue o modelo rolling release, que basicamente tu tem o software mais atual possível. E suporta a arquitetura i686 e x86-64. Qual é a filosofia do Arch, que eles chamam de Archway, a maneira como o Arch pensa as coisas? É simplicidade, primeiramente, sem modificações desnecessárias. Então, o software, a maneira como o desenvolvedor fez o seu software, dentro do Arch, é como ele vai ser apresentado. Ele não vai ter nenhuma alteração feita pela distribuição para, de repente, arrumar alguma coisa que não está de acordo com o que a maneira... Não. Eles pegam o código-fonte da maneira que o desenvolvedor fez, da maneira que ele pensou, compila ele e deixa disponível para os seus usuários nos repositórios. Exatidão de código, assino de conveniência. Se um sistema não faz o que deveria fazer, então o resto não importa. Então, objetivo. O usuário é o centro. Controle e responsabilidade do sistema é do usuário. Então, faça você mesmo. Do it yourself. Abertura. Ferramentas simples, selecionadas ou construídas com código aberto. Que, afinal, nós estamos no Fórum Internacional de Software Livre e essa é uma das questões interessantes para o Arch estar aqui também. E liberdade. E liberdade é liberdade mesmo. Faça o que você quiser. Para a gente ter uma ideia, para quem não conhece o que é o rolling release, standard release, o standard release são aquelas versões congeladas. Então, são aqueles releases, por exemplo, que o Ubuntu faz ou que outras distribuições fazem, que é, começa a desenvolver a distribuição, congela ele, faz um alpha, depois congela, faz um beta, faz daily builds, até chegar num release candidate, e daí sim não faz no release. Esse ciclo todo faz com que esses releases sejam feitos numa janela, às vezes, de 6 meses, 1 ano e por aí vai. E, normalmente, para tu ter uma instalação realmente boa, uma atualização realmente boa, tu tem que reinstalar o sistema. Então, se eu tenho uma versão determinada do Ubuntu, digamos, que é o que muita gente usa, quando eu for instalar para a próxima versão, pode ser que, tentando atualizar para a próxima versão, vai ter uma série de problemas, que muitas coisas mudam. Então, muitas vezes o pessoal, não, vamos formatar e instalar de novo. Só que à medida que tu vai tendo isso aí numa máquina de trabalho, que tu precisa que ela esteja sempre funcionando, que esteja sempre com as configurações da maneira que você quer, isso acaba se tornando uma grande dor de cabeça.
Então, alguns exemplos, como eu já falei, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora e outros. E o Role Release, o que é? Instala uma vez e mantém atualizado. Então, eu instalei o Arch na minha máquina, por exemplo, o Arch é Role Release, então eu só vou atualizando os pacotes. À medida que eles vão sendo atualizados, eu vou atualizando. Eles vão ficando disponíveis, eu vou atualizando e a minha distribuição está sempre com os últimos pacotes. Isso é muito bom para a gente que gosta de ter sempre o último e melhor software, né? Muitas vezes a gente, mas isso aí dá uma abertura para um monte de bugs, porque software novo tem bugs, mas também tem muitas correções e muitas melhorias que às vezes a gente não tem em modelos de standard release, né? Então, o Arch é um que segue esse modelo. Tem também o Gentoo. Alguém aqui já usou Gentoo? Legal. Tem outras distribuições, acho que tem uma vertente do SUSE, que é o Tumbleweed, alguma coisa assim, que também é Rolling Release. Então tá, vamos falar do Pacman, que é o nosso gerenciador de pacotes. Ele é o análogo do apt-get, do Yum e de outros caras aí. E ele é muito fácil de usar e extremamente rápido. Eu não vou entrar no mérito de extremamente rápido, porque de repente vai ter dizendo, não, mas o apt-get é rápido também, o Yum é rápido também. Bom, mas o foco dele é rapidez, é performance. E é bem fácil de usar. Então, eu quero instalar um pacote, Pacman, -S, o S é de synchronize, então quer dizer, eu estou sincronizando o meu pacote com o que está de último no repositório. E se eu quero remover, eu posso fazer um pacman -rsn, o R é de remove, o S é de recursivo, e o N é se tiver alguma outra coisa que depende dele, ele vai perguntar se tu quer realmente fazer ou não. E se eu quero instalar, não, eu quero instalar tudo que tem, tudo que tiver novo aí eu quero ter. Então a gente faz um pacman -syu. Tá? Não vou entrar em mérito de sintaxe, mas é bom saber que tem essas opções. Tá? Então aqui uma capturazinha de tela só para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou fazendo uma atualização total. Isso aqui eu rodei ontem de noite na minha máquina. Muitos vão dizer que eu sou louco. Pô, tu vai atualizar um monte de pacote assim na tua máquina antes de apresentar aqui no Fizzly. Pois é, mas eu confio realmente nessa distribuição e está funcionando como vocês podem ver. Tá? Então eu fiz a atualização, podem ver que muita coisa foi atualizada. Acho que isso aqui foi o quê? Uma semana de janela entre a última atualização que eu fiz e ontem. Então, aí teve vários pacotes, então ele me diz, atualizei os repositórios, é tudo isso aqui que tem que instalar. Então, tu quer instalar? Beleza, pode instalar, mete ficha. Ele vai baixando, e à medida que ele baixa, depois ele vai instalando cada um desses pacotes. A organização dos repositórios. Tem o repositório Core, Extra, Community e Multilib. O Core tem todos os softwares que são críticos para o boot e o empacotamento do software. Então, vai ter lá as bibliotecas do GCC, vai ter o próprio Pacman, vai ter o Nano, vai ter o VI, para eu conseguir editar os arquivos de configuração. O Extra, software mais utilizados, desktop, multimídia, linguagens, pacote de escritório, OpenOffice, LibreOffice, Firefox, Chrome, esses caras todos aí. E o Community, que são pacotes mantidos pela comunidade, mas são mantidos oficialmente pela distribuição. Tá? E o Multilib, que é um repositório que ele vem desabilitado por padrão no Arch, porque se tu não tiver a necessidade de instalar qualquer coisa que tenha compatibilidade com 32 bits, tu não precisa utilizar esse repositório. No caso, se tu quiser utilizar o Wine ou então algum outro software que precise disso, então tem que habilitar isso aqui. Tá? Como é que o pessoal se divide lá no Arch? Nós temos os developers, que são responsáveis pelos repositórios Core e Extra. Temos os Trusted Users, que são responsáveis pelos repositórios Community. Normalmente são usuários que começaram a submeter pacotes para a equipe
da distribuição, e eles começaram a ver que realmente era uma coisa de qualidade, que o pessoal era fiel. Quando saiu uma versão nova, eles realmente faziam. Então, são pessoas que realmente têm confiança dos desenvolvedores principais. E tem o support staff, que é o pessoal que faz moderação de fórum, IRC, wiki, configuram os mirrors, e também são alguns caçadores de bugs. Esses aqui são alguns números atuais, eu peguei algumas semanas atrás. Atualmente temos 36 desenvolvedores, 42 Trusted Users e 8 Support Staff. Então, uma peculiaridade que é muito interessante no Arch é a maneira como é feito o empacotamento. E ele segue esse padrão chamado Package Build. Bom, o que é isso? Ele basicamente é um script bash, que tem algumas premissas, algumas diretivas que fazem o empacotamento. Então, dentro desse script, tu vai dizer como o software vai ser empacotado. Como ele é em bash, muita gente aprende, a primeira coisa que aprende quando começa a utilizar o Linux, aprende bash. Então, realmente muita gente vai achar familiar aquilo ali. Então, fácil de criar, fácil de interpretar, facilita contribuições de pacotes, eu não tenho que saber alguma linguagem de marcação, XML ou alguma outra coisa assim para poder empacotar. Realmente é bem fácil fazer. E ele também suporta sistemas de controle de versão. Então, eu posso integrar o empacotamento com sistemas de controle de versão, para que ele possa, por exemplo, pegar e puxar o código de um repositório Git, um repositório SVN ou alguma outra coisa assim. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vou aumentar um pouquinho. Esse aqui é o package build do Nano. Todo mundo conhece o Nano, né? Nano é um editor em modo texto do Linux, né? Então, isso aqui tudo é um package build. Então, o que tem ali? Tem o nome do pacote, a versão, a release, uma descrição dele, quais são as arquiteturas que ele suporta, a licença, a URL dele, em qual grupo que ele está, se ele depende de algum outro pacote, se eu preciso fazer um backup de algum arquivo antes de fazer a instalação, e se eu tenho que rodar algum outro script depois que eu pegar o código e mandar compilar. Ele me diz de onde que ele está pegando o código-fonte, então isso aqui é uma maneira de eu ter... também é uma maneira, se eu tiver acesso a esse package build, eu posso saber que realmente o pacote que está lá na distribuição realmente veio do site oficial do Nano ou do software que for. Então, é uma maneira de tu também auditar como está vindo as coisas. E se tu não confiar no repositório do Arch, tu pode pegar o package build e rodar você mesmo e instalar da maneira que você quiser. Checagem de MD5 para ver se realmente aquele pacote que vinha é realmente esse cara aí, chaves GPG, e depois o comando que realmente compila ele, né? Que é o /configure, passa um monte de flag e assim por diante. Tá? Então, como é que a gente gera o pacote? A gente coloca todo aquele texto lá e depois, dentro do diretório onde eu gerei aquele arquivo, eu rodo um comandinho chamado make package, -s, que daí ele vai ler esse cara, vai fazer um parsing dele e vai fazer todas as ações que eu configurei ali. Ele vai gerar um pacote que vai ter aquele formato ali, que é um tar pkg, tar.exe, eu acho que eu coloquei alguma coisa a mais, mas tudo bem. Depois tu pode utilizar o Pacman para instalar ele. Por que é legal isso aí? Porque quando eu gero um pacote, mesmo que eu tenha gerado ele de uma outra fonte que não é da minha distribuição realmente, eu utilizo o Pacman também para instalar ele. Então, o Pacman ele serve tanto para eu gerenciar os pacotes da minha distribuição, como os pacotes que eu mesmo criar ou que eu pegar de alguém. Tá? Também pode fazer um make package -si, que daí ele gera o cara e instala automaticamente. Algumas configurações de compilação e tal, pode ver nesse carinha aqui. Então tá. Outra peculiaridade do Arch, o ABS, Arch Build System.
Basicamente, o que ele faz? Ele é inspirado no ports do BSD. Para quem não conhece, é um lugar onde eu só tenho código-fontes, da onde eu puxo os códigos-fontes e eu compilo todos os pacotes. É uma ideia que o Gentoo tinha também, se eu não me engano. Então, no ABS eu tenho os package builds oficiais do Arch. Então, quando eu instalar, por exemplo, o Firefox, e eu quiser saber como é que foi compilado esse pacote, ele foi habilitado a flag tal que eu preciso para minha determinada coisa, ou então eu utilizo o Vim. O Vim eu preciso habilitar uma determinada coisa nele que só uma flag lá, se ele não tivesse sido compilado com aquela flag, eu não vou conseguir utilizar. Só que daí como é que eu vou saber se o Arch como é que o Arch fez isso aí? Como é que o cara que mantém aquele pacote fez isso aí? Eu consigo ver através do package build. Então, possibilita que eu pegue o package build oficial do pacote que tem lá na minha distribuição e customize ele da maneira que eu quiser. Então, o ABS é, na verdade, uma grande árvore de diretórios com package builds dentro, que tu pode pegar e utilizar eles, modificar ou fazer a compilação diretamente deles, ou fazer alguma customização. Ele reside no diretório var ABS e ele segue mais ou menos uma nomenclatura assim, var ABS, o nome do repositório ao qual ele pertence e o nome do pacote. Então, aquele que eu mostrei ali antes, o Nano, ele tá num ABS que eu tenho aqui na minha máquina, que está dentro do core, que é um dos repositórios, né? Então eu tenho um diretório Nano lá dentro, e lá dentro tem um package build. E esse cara aí eu posso pegar e fazer para fazer as customizações que eu preciso. Certo? Dei um outro exemplo aqui, por exemplo, o Vim está no repositório extra, diretório Vim. Eu não vou abrir o do Vim, porque o Vim é um monte de coisa, tá? Quem quiser ver pode ver em casa depois. Beleza. E aí? Arch User Repository. Para mim, pessoal, particularmente, essa é uma killer feature do Arch. Por quê? Quantos já se depararam com a situação onde eu tenho a minha distribuição lá instaladinha, bonitinha, e eu preciso de um software, e esse software não está no meu repositório? Ou a última versão dele não está no meu repositório. O que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar o código-fonte, vou ter que descobrir como é que eu compilo ele, para depois... Não, né? É ruim. Eu não tenho muita paciência para fazer isso. E às vezes tu instala o troço, mas não era da maneira certa, e, enfim. Então, a equipe do Arch resolveu colocar esse serviço no ar, que é basicamente o quê? São package builds que os usuários fazem. Então, por exemplo, se por algum motivo, o Java, por exemplo, o Java ele não pode estar no repositório de nenhuma distribuição Linux, por questões legais da Oracle e outras coisas assim. Então, no Ubuntu, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que baixar habilitar um PPA, ou baixar um pacote deb que habilitava um repositório que pegava... Só que depois ficava uma bagunça o sistema da gente. Então, eu quero instalar o Java, beleza, vou ver se no AOR tem um script que já me instala o Java. Que ele vai baixar o cara lá do site da Oracle e vai pegar e colocar os arquivos nos lugares certos, vai instalar os pacotes que eu preciso, que às vezes tu não sabe qual é, porque às vezes o cara que mantém o software não sabe, não é que ele não sabe, ele não informa quais são as dependências daquele pacote. Porque isso aí pode diferir de uma distribuição para outra, né? Nesse caso, qualquer usuário pode submeter pacotes. Se eu quiser submeter um pacote de um determinado software que eu utilizo e que eu vejo que não tem nada lá sobre isso, que eu tenho que fazer, toda vez que eu tenho que instalar ele, eu tenho que compilar, tenho que fazer não sei o que, eu perco o controle sobre ele. Eu posso fazer um package build e submeter lá. Só que esse cara aí vai ser o meu filho. Eu vou ter que cuidar dele, né? Então, nesse sistema, tu submete lá, mas fica o teu nomezinho lá. Vai ter uma área que o pessoal vai dizer, tá dando um pau aqui, de repente dá uma olhada ali. Isso aqui não está compilando. Tá desatualizado isso aqui, né? Tem um esquema social também no AOR, onde pode fazer isso. Eu vou mostrar melhor isso aí daqui um pouquinho. Basicamente, como é uma coisa que realmente muita gente utiliza, eles são normalmente de muito boa qualidade, os package builds gerados lá.
O bom é que tu sempre tem acesso à maneira como o package build foi feito. Tu pode pegar e baixar ele e ver ele antes de tu pegar e instalar ele, rodar, fazer a compilação que precisa. Isso aí é bom porque complementa a grande gama de software que tem no repositório do Arch com softwares que não são necessariamente da distro. Mas como é uma coisa feita, qualquer usuário pode botar lá, a equipe do Arch diz, gente, por sua conta e risco. Tá? Não vão culpar a gente porque colocaram um negócio bugado lá que quebrou o teu sistema e tirou fora do ar que tu estava utilizando ou quebrou o teu laptop. Não adianta. Isso aqui tem que ver com o cara que fez o package build, o que ele fez lá. Tá? Mas dificilmente, eu nunca tive problemas com isso. Tá? Então, para ter uma ideia aqui, esse é o site do AUR. Infelizmente, isso aqui está um pouquinho desatualizado, porque há algumas semanas atrás o Arch lançou uma nova versão do AUR, que agora é no AUR4.archlinux. Me desculpe, mas eu esqueci de atualizar isso na lâmina. Mas é basicamente a mesma coisa. Tu vai entrar na página, vai ter um campo de busca lá no cantinho, que daí tu vai poder fazer a busca que tu quer. No caso, eu estou fazendo aqui uma busca pelo Dropbox, que é um software que não está na distribuição, nos repositórios padrão do Arch. Então, eu posso pegar e listar eles. Ele tem um sistema de ranqueamento, onde tem vários votos. Né? Então, o pessoal, esse aqui realmente é quente, então eu vou lá e voto. E facilita para quem quiser utilizar. Porque pode ter um monte de script que instala o Dropbox aqui. E qual é que realmente funciona? Eu vou ver o que tem mais votos. Então, é uma maneira fácil de achar. Então, eu entro lá, vejo os detalhes do pacote. Muitas dessas informações já estão dentro do package build, então eu posso chegar lá depois e baixar o package build aqui, né, copiar ele para a minha máquina e fazer a compilação da maneira que eu quero. Então, como é que eu faço um pacote que vem da OR? Eu baixo o package build ou um tarball, que daí vem um monte de coisa, coloco ele num diretóriozinho e faço ali, make package -s e instalo o pacote. Se eu quiser, eu instalo direto com esse último comando aí. Tá, Zé, mas isso aí é muito complicado, cara. Todo software que eu pegar do AUR, eu vou ter que fazer isso aí. Bom, tem programas que ajudam isso aí. Né? As pessoas que utilizam o AUR também não querem fazer isso aí. Então, eles utilizam alguns helpers. Eu grifei alguns ali, que são os que eu utilizo particularmente, eu gosto e funcionam muito bem. E a sintaxe deles, as flags que tu manda lá, "-s", "-r", são iguais. Então, se tu sabe usar o Pacman, tu utiliza a mesma sintaxe para esses caras aí também. Tá? Tem outros aqui, mas eu não posso falar nem bem nem mal deles, porque eu não utilizo. Então, vale, se alguém quiser testar, fica à vontade. Outra peculiaridade do Arch. Se estender. Quem acompanha o cenário Linux aí nos últimos meses, talvez nos últimos anos, sabe que isso aí está gerando muita polêmica, a questão do se estender, porque tem gente que diz que isso aí fere a filosofia do Unix, porque isso aí é um troço que vai mexer, é um troço que faz um monte de coisa, e o Unix diz, não, faça uma coisa, faça bem feita, troque mensagens, e assim por diante. Mas a equipe do Arch Linux achou interessante colocar isso aqui, porque era uma tecnologia interessante para distribuição e era o que tinha de mais atual, digamos assim, em relação à tecnologia. Então, não teve teve muita polêmica assim na época que colocaram o Systemd, porque era uma migração que realmente poderia gerar muito impacto. Muita gente xingou, muita gente deixou de usar o Arch, xingou lá o cara dizendo, como é que vocês vão botar esse troço aí? Mas, enfim, eles disseram, não, a distribuição é nossa e nós vamos botar o Systemd sim. E se vocês quiserem utilizar, continue utilizando. Eu, particularmente, peguei essa transição aí, e para mim foi... Na época eu também achei, Systemd aí, que esse troço, né? Mas, no fim, deu tudo certo e a vida segue, a gente se acostuma e eu não vejo problema, eu até gosto hoje. É uma maneira muito interessante de gerenciar o sistema, mas... Se estender é outra conversa. Gerou muita polêmica também na época do Arch, só que isso já há um bom tempo atrás. Uma coisa que
E é por isso que eu chamei essa palestra de Você no Comando, porque o Art te dá muitos poderes, mas, como a gente sabe, grandes poderes têm grandes responsabilidades. Então, bom, eu quero instalar o Art. Saí daquela palestra, gostei, Israel, vou instalar o Art na minha máquina. Como é que tem um Live CD que eu baixo lá, tem um instalador bonitinho? Não, não tem. Não tem. A instalação dele é manual. Manual, cara? Como é que eu vou saber isso aí? Bom, para vocês terem uma ideia do que tem que fazer para instalar o Art, você tem sim um ISO que tu baixa e tu pode colocar num USB, num disco, o que for. Mas tudo bem, tu vai fazer o boot por ele vai abrir um prompt lá para tu digitar comandos. Eu disse, mas como é que eu faço isso aí? Eu vou ter que configurar a rede, eu vou ter que particionar o disco, vou montar ali as minhas partições, vou gerar lá a base dele, vou ajustar o fstab, vou dar um chroot nele, vou configurar local, idioma do teclado, time zone, hostname, senha do root, configurar o Groove e depois instalar tudo que eu quero. Eu quero instalar o Gnome, vou ter que instalar o Gnome, vou ter que instalar o Firefox, vou ter que instalar o Chrome, vou ter que instalar até o Vim. Ele não vem com Vim instalado. Mas... Gente, é assim. Mas como é que eu vou saber que tem que fazer tudo isso? Outra coisa que o Art é fenomenal. Ele tem uma wiki. Beleza, toda distribuição tem uma wiki. Mas nem todas têm uma wiki como a do Art. Ela hoje é considerada uma das melhores fontes de informação sobre Linux. Não, Art Linux, não, sobre Linux. Tu aprende muita coisa sobre Linux nessa wiki aqui. Claro, tem muita coisa que é específica da distribuição, mas elas são explicadas de uma maneira tão clara e intuitiva que tu entende como é que as distribuições Linux funcionam. Tu sabe qual é o pacote que tem o software que cuida lá do gerenciamento de rede do Gnome. Tu sabe qual é o software que cuida do gerenciamento de rede do XFCE. Qual é o pacote que eu instalo para ele detectar minha placa de vídeo. Sabe? Ele dá passo a passo. A parte da instalação, tu vai lendo a wiki, ele vai te dizendo, faz isso, depois faz isso. Tu vai fazendo lá e tal. E isso aí é um grande aprendizado. E isso também te dá muito controle sobre o que vai ser instalado na distribuição. É complicado? Olha, é trabalhoso. Não é difícil. Sabe? Se eu consigo, qualquer um de vocês consegue. É tranquilo. Se tu já mexeu num arquivo de configuração, tu consegue instalar ele. Né? Mas eu tenho um notebook que tem lá o Security Boot ativado e não sei o que eu vou ter que criar uma partição assim, essa. Está na wiki. Está tudo lá. Eu quero utilizar KVM na minha instalação, porque eu gostaria de testar não sei o que. Está lá, digita KVM ali, ele vai trazer KVM, faça isso aqui, aquele outro, KVM é isso, tu tem esse software aqui, tem esse software aquele ali, assado. Então é uma grande fonte de informação, e sem isso aqui, seria impossível utilizar o Arch Linux. Realmente seria impossível. A menos que tu fosse o próprio desenvolvedor no negócio, mas se é uma distribuição, tu quer que o número máximo de pessoas utilize. E ter a informação atualizada e quente é muito bom. Beleza, Israel. Quem é que usa esse negócio aí? Alguém aqui usa Arch? Eu não perguntei antes. Legal, show. Esse cara aqui, Greg Crow Hartman, ele é só o mantenedor do branch stable do Linux. Ele é basicamente o segundo no comando do... Ele é o segundo, é o primeiro cara que vem depois do Linux. Linux é o nosso... É o cara que manda lá na desenvolvimento do kernel, e esse cara aqui seria o segundo lá. E ele, um belo dia, em 2 de fevereiro de 2015, ele diz, desisti da minha distro tradicional, e agora estou indo para Rolling Release com o Arch. E realmente é muito bom. Gente, só falando um pouquinho de novo sobre o Rolling Release, tem muita gente que fala que o Rolling Release é horrível, que a instalação quebra o tempo todo. Essa instalação que eu tenho nesse notebook que eu estou utilizando para apresentar, que é o meu computador principal
de utilização pessoal, essa instalação eu tenho há mais ou menos uns 2 anos. Nunca quebrou. Aliás, quando quebrou foi culpa minha. Mas como eu sabia o que eu tinha feito, eu consegui voltar e resolver. Porque às vezes o que acontece, tu atualiza um monte de pacote e tu não presta atenção no que tu está fazendo, depois tu não vai resolver. Como tu tem um controle de tudo que tu instala e configura no Arch, ele te dá um poder de tu resolver os problemas também. Então acaba se tornando fácil de manter. Basicamente o que tu faz é atualizar os pacotes. Se tiver alguma coisa para fazer, vai estar lá na página do Arch dizendo, pessoal, tal coisa mudou. Se vocês precisarem ver alguma coisa, olha, vão lá, façam isso aqui, põem aquilo lá. Mudou, tipo, quando mudou do sistema de init antes para o systemd, teve lá um negócio dizendo, ó, pessoal, quem quiser fazer isso aqui, faça aquilo ali, papapá, deu um guia todo, completo, para todo mundo fazer o negócio. E isso tu não vê em muitas distribuições. E realmente ela é atrativa para o pessoal que gosta de realmente saber como o seu sistema operacional funciona e ter controle sobre ele, sobre o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Quando eu remover o Gnome da minha máquina, um dia que eu não tiver de saco cheio de usar ele, quando eu der um pacman-rsnc, ele vai remover todo o Gnome. Eu vou ficar sem nenhum vestígio do Gnome lá. Se vocês tentarem fazer isso aí numa distribuição... Isso eu já tentei fazer em outras distribuições, sempre fica alguma sujeira, sempre fica algum software que vai te atrapalhar lá depois, sabe? Então, ela realmente dá muito controle sobre isso. Beleza, eu gostei do Arch, instalei na minha máquina, estou usando, e ia ser o seguinte, eu quero ajudar, cara. Quero ajudar, quero que as pessoas saibam aí o que é o Arch, eu quero melhorar ele, tem coisas que eu não gosto nele, eu gostaria de mudar. Então, o que eu posso fazer? Reportar, consertar bugs. Reportar é legal, consertar os bugs, se você reporta é melhor ainda. Ajudar no canal do Wiki, que fica no Freenode, né? Arch Linux. Melhorar a Wiki, que já é muito boa, só que como as coisas vão mudando muito rápido, a gente precisa estar constantemente atualizando. Inclusive na Wiki, até um comentário sobre a Wiki, toda vez que tem uma seção que fica ou desatualizada, ou de repente o pessoal acha que não é, eles dizem, essa seção aqui está desatualizada devido a uma atualização que já foi feita, não sei o quê, ela precisa de alguma coisa. Então a Wiki está sempre em constante mutação. Criar ou adaptar pacotes no AUR, como eu falei, qualquer um pode fazer. Se tem um software que você utiliza e que você vê que não tem um AUR, ou então que o package build que foi lá para o AUR é ruim, está dando pau, ou o cara que fez aquilo ali simplesmente abandonou, tu pode inclusive pegar a paternidade daquele pacote e pegar para ti. Não, agora eu vou manter ele. O cara ou outro não queria mais, beleza, eu vou manter. Eu também posso desistir dizendo, eu não quero mais saber, se alguém quiser pode pegar. Responder dúvidas no fórum. Eu não sou muito ativo em fórum, porque fórum às vezes tem muito mimimi, tem gente que não ajuda, tem gente que xinga os outros, e ultimamente o tempo para mim está bem escasso desde que a gente desde que eu tive uma filha, e a gente sabe que quando a gente tem um filho, o tempo acaba sendo muito precioso. Infelizmente o fórum é uma das coisas que eu dificilmente visito hoje. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer também do fórum, a Wiki ela é tão completa e tão intuitiva que dificilmente tu vai ter que ir no fórum para tirar alguma dúvida relacionada a alguma coisa básica. Claro, minha máquina não está botando, está dando um erro assim, assim, assado. Se tu pegar e der as informações de alguns logs, alguma coisa, o pessoal até ajuda, né? Mas não adianta tu chegar lá e perguntar, gente, eu gostaria de instalar quero instalar o Sublime Text na minha máquina, como é que eu faço? Bom, tem package build para isso aí, então tem que fazer uma certa procura. Como os usuários do Arch normalmente são pessoas que já têm um grande conhecimento sobre as distribuições, se tu pegar, dependendo da pergunta que tu chegar, tu pode tomar um pontapé, então tomem cuidado. Procurem antes, pesquisem, é legal.
E outra coisa também para te fazer é apresentar uma palestra no FISLE. E hoje eu estou conseguindo fazer essa minha contribuição. Já que eu não sou tão ativo na comunidade, pelo menos eu gostaria que vocês ficassem conhecendo. É uma distribuição muito legal e para mim é a melhor que tem hoje para uso pessoal. Claro, para outras utilizações, outras distribuições vão ser mais adequadas. Mas para o meu uso pessoal, na minha máquina de casa, no meu computador pessoal, no meu computador de trabalho, eu rodo Arch e roda muito bem. E é uma máquina que não pode parar, porque se parar, eu paro, se eu não produzo, eu sou mandado embora. Então, eu realmente confio nessa distribuição. Então, algumas fontes aí, para o pessoal quiser, se o pessoal quiser pesquisar, temos a página oficial do Arch, o fórum oficial, o endereço da UR, que como eu falei está um pouquinho desatualizado, agora não é mais a UR, é a ur4.archlinux.org. Nós temos uma página brasileira do Arch e um fórum também. Eles já foram bem mais ativos antes. Tá? Hoje ainda tem gente lá postando e perguntando algumas coisas, mas está um pouco mais parado ultimamente. E o canal do Arch Linux no Freenode. Beleza. Tá, Israel, mas assim, eu gostei do Arch, achei legal, mas assim, não tem como eu, pelo menos a parte da instalação lá, cara. Eu não gostaria de ficar fazendo isso aí, eu não quero tirar um tempo para fazer uma instalação do sistema operacional. Bom, pensando nisso, tem muitas distribuições filhas, muitas mesmo, essas aqui são só algumas. A que eu grifei ali foi o Antergos. Por quê? O Antergos, ele é uma distribuição que oferece um instalador muito legal, muito intuitivo. É um instalador que, assim, eu posso dizer que dá para comparar tranquilo com o instalador do Ubuntu, o instalador do Fedora e de outras distribuições mais populares, digamos assim. E realmente é muito fácil. Ele instala o sistema, instala um gerenciador de janelas, padrão que tu quiser, XFCE, GNOME, e já instala algumas ferramentas. Então, se tu quiser saber, não, eu quero ter só o Pacman, ou eu quero ter a possibilidade de utilizar o AUR, mas eu não quero passar por todo esse negócio de instalação, pode utilizar algumas dessas distribuições. O Antergos também ele é mais fiel aos repositórios vanilla do Arch. Distribuições, por exemplo, como o Manjaro, eles têm um repositório deles que eles mantêm, só que às vezes os pacotes não são tão atualizados como os que estão lá, porque eles têm algumas alterações que eles fizeram e daí acaba caindo naquele modelo do standard release. É rolling ainda, mas acaba caindo muito nisso aí. Mas tá aí para quem quiser utilizar. Inclusive o Talking Arch, outra distribuição, é uma distribuição baseada no Arch, voltada para pessoas que têm deficiência visual. Então, tem uma opção para isso aí também. Tem a Arch que roda no kernel BSD. Meu Deus, imagina um Frankenstein que é isso aí, né? Nada contra o BSD é show, mas o News 2 eu acho estranho. Tem para ARM e tem outras aí. Enfim, vários sabores, né? Então, eu espero que o pessoal tenha entendido aí mais ou menos o que é o Arch Linux e o que ele propõe, justamente dar o maior controle sobre a distribuição. Porque, gente, assim, eu já passei por muitas situações assim que eu quero instalar um sistema na minha máquina, mas eu quero ter controle sobre o que vai entrar lá. Eu quero que o meu sistema de janela seja X e não Y. E que no momento que eu escolher X, eu não tenho que abrir mão do Y. Se eu quiser utilizar o XFCE, beleza, eu vou utilizar. Não gosto mais, quero ir para o GNOME. Beleza, desinstala o XFCE, vai para o GNOME. Não precisa desinstalar se não quiser. Sabe? Então ele te dá a possibilidade de tu testar muita coisa. Tem um software novo que está saindo, já está no repositório? Não. Bom, vou lá na UR. Normalmente já tem alguém que fez um package build lá. Então, dificilmente eu tenho que garimpar na internet como instalar algum software. Normalmente, eu vou no repositório, se não tem no repositório, eu vou na UR. E normalmente lá na UR já tem um package build pronto para aquele software. Né? Enfim, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar.
Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade. Se alguém mandou uma pergunta pelo Macadu também, estou à disposição. Tem um microfone? Microfone para perguntas. Tá. Tá bom. Primeiramente, então, boa noite. Boa noite. Eu não conhecia o ARC e não conheço até agora, né? Mas agora um pouco mais informado. Só queria esclarecer uma dúvida que tu falasse durante a apresentação. Tu falasse que ele é uma distribuição Linux. Ele usa só o kernel? Ele exclui? Ele, vamos dizer assim, aonde seria o GNU foi feito programar tudo novamente ou não? Não, quando tu instala o Arch, ele tem o kernel vanilla do Linux. Dificilmente tu tem algum patch aplicado nele. Então ele vem da maneira que ele foi feito o release dele e ele te provém algumas ferramentas para tu construir o sistema em cima daquilo ali. Então tu vai ter o GCC, tu vai ter basicamente o que tu tem numa distribuição Linux. Se tem alguma coisa a mais, não vou saber te dizer. Mas o kernel é vanilla. Ele não tem nenhuma adição de software. Tipo assim, o kernel que está lá no kernel.org é o que veio para o Arch. Isso pode ter certeza. Em suma, então, ele seria uma distribuição GNU/Linux. Isso. Não só Linux. Sim. Beleza, obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Qual é a pronúncia oficial? Eu assisti uma apresentação do Alan McRae, que é um dos desenvolvedores oficiais do Arch, e ele fala Arch Linux. Então, se ele chama assim, eu imagino que seja a pronúncia correta. Tu pode disponibilizar o arquivo de configuração do teu Vim? Eu achei fantástico. Do Vim. Tá, gente, eu posso passar depois. Valeu. Oi, boa noite. Boa noite. Eu já conheço o Arch Linux, já uso aproximadamente um ano, só um comentário em cima do que você falou de máquina pessoal, etc. e tal. O que me interessou no Arch Linux, primeiramente, que me fez testar, foi um PC antigão que eu tenho, de assim, Pentium 2, 300, máquina antiga. Então, para o pessoal que não conhece ainda, eu odeio essa expressão, mas fica a dica, que é uma distribuição que você pode usar para basicamente qualquer tipo de hardware que você possa imaginar. Os que eu uso são... nesse PC velho que eu mencionei, eu uso um Raspberry Pi, funciona, que é uma maravilha. Basta seguir a wiki cegamente, você vai conseguir fazer a coisa funcionar. Eu ainda não instalei no meu desktop, no meu notebook primário, por preguiça, falta de tempo, essas coisas. Mas assim, para quem não conhece ainda, eu altamente recomendo. É legal, a instalação base dele é mínima mesmo. Ela te dá o shell e algumas ferramentas e o Pacman. Então tu pega e instala o que tu precisa. Então se eu quero que uma máquina faça ele só rode um determinado software, eu quero que ele faça só um rsync de alguns arquivos meus pela rede. Tu instala o Arch, instala o rsync, deu. Tu não vai precisar, não vai ter mais nenhuma coisa lá rodando, enfim, pegando recursos, né? Para máquinas antigas é bom. Só um adendo. Eu sei que é errado, mas funciona muito bem no MacBook também. Tipo, ele nativo mesmo, eu tirei todo o OS X, aí tipo, tá só o Arc. E funciona tipo, fantasticamente. Eu demorei uma semana para configurar tudo, mas foi fantástico. Sim. Mais alguma pergunta? No meio das duas aí me surgiu mais uma, então vou pedir.
Tu também falasse que uma das características que diferencia um ARC é que você tem um maior controle do sistema operacional em si. Me surgiu uma dúvida, e a questão daí tu falasse que o kernel, ele é exatamente como é o kernel, vamos dizer assim, desenvolvido, como está, né, o Vanilla. É tomado um cuidado com os blobs proprietários também, ou aqueles também estão como venda lá? Tem um pacote que tem um pacote que eu não sei se é realmente isso que tu está falando, mas eu vi que em outras distribuições, e tem isso aqui também no Arch, tem um pacote chamado Linux Firmware, que é um Linux que instala alguns blobs. Como eu te falei, ele te dá uma base, mas se tu quiser botar o software que tu quiser, seja proprietário, livre, não livre, aberto, tu vai poder fazer. Se o kernel dele vem com blobs ou não, cara, não vou saber te dizer, francamente. E eu vou te ser bem sincero, eu não me importo. Tá? Enfim, eu não vou saber te dizer o certo. Eu sei que o kernel, o pacote lá que vem kernel, é Linux, traço a versão dele, é o kernel vanilla do kernel.org. Só para responder a pergunta dele, faz um tempo que eu não uso Arch, mas quando usava eu lembro que tinha os blobs, né? Existe uma distro filha do Arch que chama Parábola, que aí é uma versão purificada do Arch, né? Sim. Para quem leva, de repente se importa mais com isso, né? Sim. Então o Arch ele tem alguma coisa ali, e o Parábola daí seria uma versão 100% free, né? Sim. 100% livre. O Arch não é uma distribuição assim considerada 100% livre, né? Como o Trisco e outras assim. Não entra muito no lance da filosofia de ser puramente software livre ou não. Ele oferece uma base para quem quiser instalar Linux. Se tu se importa com isso ou não, bom, tu tem a liberdade. Por exemplo, eu não quero que o meu Arch tenha um kernel que tenha blobs, alguma coisa assim. Tu tem a possibilidade de pegar e compilar um kernel e montar o teu sistema como tu quer. Tu pega a base dele e modifica. Ele te dá a possibilidade de fazer isso também. E isso que é legal, sabe? Tem pacotes prontos para, por exemplo, alguns kernels que tem alguns patches de performance, que é, por exemplo, o CK, o BF, tem algumas siglas lá, são kernels que são voltados para performance de desktop, outras coisas que tem alguns patches que mexem no mecanismo de schedule do kernel e tal, e que estão disponíveis. Não sei se estão disponíveis no repositório oficial, mas com certeza no AUR tem. E dá para usar lá e funciona porque eu já testei. Mas eu prefiro manter o Vanilla, dá menos problemas. Mais alguma pergunta, gente? Não? Muito obrigado, então. Boa noite e bom retorno para casa.